Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo um vídeo super especial que há muito tempo eu queria gravar sobre como retomar os estudos. Porque há um tempo atrás eu descobri que grande parte dos inscritos não apenas vestibulando, jovens que estão estudando na escola, ensino médio, se preparando para vestibular, mas também adultos que por algum motivo voltaram a estudar e estão reaprendendo ou então aprendendo do zero, enfim. Então eu queria fazer esse vídeo para motivar as pessoas e para ensinar assim, dar uma norteada em como você retoma os estudos, tanto para quem parou de estudar há muito tempo e agora tá voltando, tanto para quem tava de férias e agora tá voltando a estudar também. Então o vídeo de hoje vai ser sobre como retomar os seus estudos em 2017. A primeira coisa que você tem que fazer é um tanto batido, eu já falei 1000 vezes nesse canal, mas não pode ser menos importante a ponto de eu não falar, que é você estabelecer os seus objetivos, sabe? Definir, ok, por que eu tô voltando a estudar? Por que eu, depois de tantos anos, voltei a sentar numa sala de aula? Por que eu tô aqui? Então, assim, defina qual que é o seu objetivo e quais são os motivos que estão te impulsionando a fazer isso, sabe? A motivação é um segredo muito grande pra você não apenas começar a fazer alguma coisa, mas a mantê-la. E a gente que tá estudando sabe como é difícil você manter essa motivação ao longo do ano. Então, assim, sempre se lembre do que te levou a estudar, qual que é o seu objetivo com isso, o que você quer? Você quer um diploma de ensino médio? Você quer entrar na universidade? O que você quer com isso? Então, use isso pra te motivar. E lembre-se não apenas de onde você quer chegar, mas do que você já passou pra estar aqui, sabe? Então, dê bastante crédito a tudo que você já passou, a tudo que você já estudou, a tudo que você já sabe. Às vezes a gente pensa, nossa, mas tem tanta coisa que eu ainda tenho que aprender, tem tanta matéria que eu ainda tenho que estudar, mas não vê o que a gente já estudou. Então, use isso pra você se motivar também. E jamais se compare com as outras pessoas. Principalmente gente que tá estudando há anos a fio, sabe? Então, assim, eu vejo muita gente que para de estudar e depois volta e para de novo porque vê as outras e se sente desmotivada. Mas você não tem que se comparar com os outros, porque cada um tem o seu ritmo. Então, assim, se compare você com o que você era antes, sabe? Compare o que você é hoje com o que você já foi. E outra coisa super importante é, antes de você começar a estudar, começar a planejar seus estudos, você fazer uma prova, um teste, seja assim, um Enem, ou seja uma prova de ensino fundamental, alguma coisa, algumas questões pra você ver o que você tem dúvida, o que você tá tendo dificuldade, o que você tem uma ideia, o que você não lembra nada, porque isso é muito importante pra você se nortear, pra você saber, ok, matemática eu já tenho noção das coisas básicas, mas assim, equações eu não tenho nem ideia. Ou então pra saber biologia eu entendo de corpo humano, mas eu não entendo de citologia. Então assim, faça alguns exercícios, alguns testes, provas, o que for, pra você entender onde você tá, o que tá faltando pra você, quais são as suas maiores dúvidas e o que você mais gosta, né? Que é muito importante a gente gostar do que a gente tá estudando, nem tudo, obviamente. Afinal, né, quem gosta de química, mas de alguma coisa você tem que gostar e você vai descobrir isso quando você for estudando, quando você for lendo alguma coisa a respeito. Então é muito legal você fazer, assim, esse raio-x seu pra entender onde você tá, o que você gosta e pra você se motivar ainda mais. Outra coisa super importante é fazer um plano do que você vai estudar ou o que você precisa estudar, né? Por exemplo, você tá estudando pra fazer Enem. O que mais cai no Enem? O que é importante você saber pro Enem? Então faça um plano do que você vai precisar saber e faça um plano de como que você vai aprender. Então você vai fazer você vai voltar pra escola, você vai fazer um cursinho presencial, você vai fazer um cursinho online, como que você vai alcançar esse objetivo? E eu tô falando isso porque uma coisa que mudou a minha visão quanto à rotina de estudos, quanto a planejamento de estudos, foi quando eu comecei a usar o cursinho online que é o Aprova Concursos. Eles agora têm a versão de Enem, que é o Aprova no Enem, que é um cursinho online voltado pra Enem mesmo. E eu comecei a usar, alguns amigos meus usaram também, porque uma coisa que eu vi lá que eu não tinha visto em outros cursinhos que eu já tinha usado é que lá as aulas têm um ritmo, sabe? Porque assim você não fica perdido, você que não sabe onde mais ou menos você tem que começar, onde que ritmo que você tem que seguir, as aulas de lá têm uma certa cronologia, sabe? Pra você começar pela aula 1, pela aula 2, pra você seguir um ritmo como se você estivesse na escola mesmo. E isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, sabe? Porque às vezes a gente vê uma enxurrada de conteúdo, ok, você tem que aprender essas matérias, mas você não
sabe por onde começar, tem tanta coisa, tem tantas videoaulas, tem tanto sei lá o que, e lá na prova concurso eles têm uma cronologia, então isso assim me deu uma norteada quando eu tava estudando por lá, então foi de grande ajuda. E outra dica super importante que segue essa linha é que você comece com uma rotina de estudos leve, porque assim, um problema que tanto gente que já tá estudando há muito tempo, quanto gente que voltou a estudar e não tinha o hábito de estudar tem, é fazer um hábito virar rotina, e isso não só com os estudos, mas qualquer hábito que você quer criar na sua vida, leva um tempo até você se acostumar e até ele virar parte do seu dia a dia. Não comece estudando 5 horas por dia, não comece com uma rotina pesada, não comece com a matéria mais difícil. Comece com uma rotina leve, comece inserindo o estudo em alguns momentos do seu dia para você ir se acostumando com isso. Porque às vezes você coloca uma pilha de estudos e você pensa, eu não vou conseguir e desiste, ou então você começa uma pilha de estudos e aí você cansa e não consegue estudar o ano todo com harmonia, sabe? Então crie uma rotina que você consiga lidar com ela, que você consiga equilibrar os estudos com o resto da sua vida, que seja uma coisa realmente saudável. Não ache que você tá motivada agora no início do ano que você vai conseguir estudar 10 horas por dia, sabe? Tenha uma noção de quem você é, o tanto que você aguenta e que nós todos somos humanos, sabe? A gente precisa de uma pausa mesmo, precisa de um descanso, então não se cobre demais agora no início do ano. E também outra dica para você não carregar demais os seus estudos é você ir começando com aulas do zero, ir começando assim pelo básico mesmo e depois ir progredindo à medida que você for conseguindo dominar esses conteúdos, sabe? Não se dê uma pilha de exercícios, não se dê uma pilha de matérias antes de você conseguir dominar aquilo que você precisa. Então, siga um ritmo bom de estudos, não se cobre demais e começa do zero mesmo, sabe? Isso vai te ajudar bastante, porque a base é muito importante. Sem saber somar e subtrair, você nunca vai conseguir fazer uma equação. Então, assim, comece do zero mesmo e vá progredindo de acordo com o seu ritmo, sabe? Outra dica super legal é que antes de você cair de cara nos exercícios, o que é muito importante fazer vários exercícios, mas antes de você começar a fazer vários exercícios, você vê resoluções de exercícios. Isso é outra coisa que eu vi bastante na prova, que eles têm um banco de questões muito grande e eles também têm vídeos de resolução de todos os exercícios. Então, assim, o que me ajuda muito é, antes de eu fazer o exercício, ver um professor ou ver um amigo que é bom naquela matéria resolvendo esse exercício. E aí você deixa passar 1 ou 2 dias e tenta fazer aquele exercício de novo, pra ver se você realmente entendeu. Você vê alguém fazendo e depois tenta fazer sozinho, pra você ver se você conseguiu, se você realmente compreendeu aquela matéria. Então é muito importante, porque às vezes a gente aprende uma coisa, só lê a teoria e já cair de cara na prática pode assustar um pouquinho ou pode fazer a gente achar que a gente não conseguiu, que a gente não consegue. Então, assim, tenha paciência, veja resoluções de exercícios, peça ajuda pras pessoas, tenha um acompanhamento, porque isso vai te ajudar bastante tanto a não desistir, quanto a progredir nos seus estudos. E essa é a minha dica final, basicamente, que você tenha um acompanhamento, tenha uma motivação constante, tenha um apoio das pessoas ao seu redor, sabe? Da sua família, dos seus amigos, não se sinta sozinho, não ache que é só você que tá estudando. E assim, eu deixo a recomendação da prova concurso porque eu utilizei, eu gostei bastante da plataforma, assim, eles têm um preço simbólico de R$60 por ano, isso é algo que eu não vi nenhum cursinho fazer, e porque eles têm as aulas do zero, eles têm toda essa filosofia, então assim, fica a recomendação, eu vou deixar o link aqui na descrição, usei bastante a plataforma, aproveitei demais o banco de questões, então assim, quem quiser começar a estudar do zero, quem tiver com dificuldade para retomar os estudos, eu recomendo, é muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você tiver mais dicas para retomar os estudos, dicas de estudo, para ter um ritmo, motivação, etc., pode deixar tudo aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, podem deixar aqui nos comentários também. Escrevam como que tá saindo o estudo de vocês, como vocês estão se sentindo, como que tá a motivação por aí. E assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um me piate no vídeo, se inscreva no canal clicando aqui embaixo e eu também vou deixar nos links da descrição o site da prova para quem tiver interesse. E para você que viu o vídeo até agora, muito obrigada pela atenção, um beijo e até o próximo vídeo.